Eu sou nacionalista. Vamos lá, né? Esse vídeo é um vídeo para iniciante, tá? Que não conhece o nacionalismo e que fica jogando nacionalismo para lá e para cá. Não, nacionalismo é de esquerda, não, nacionalismo é de direita, não, porque isso, não, porque aquilo, igual fazem com o nazismo. Então, eu separei alguns tópicos aqui. Eu vou cortando o vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Então, vamos começar com os tópicos aqui. É a respeito de propriedade privada, indústria nacional e o livre mercado, vai. Tem algumas coisas que a gente concorda com a esquerda, é semelhante, na verdade, com a esquerda, e coisas que é semelhante com a direita, mas não é igual. Não é igual a direita com o nacionalismo e a esquerda com o nacionalismo. Por exemplo, é o livre comércio. Nós somos a favor do livre comércio, livre iniciativa, enfim, livre concorrência e tudo mais. Porém, com o Estado regulador. É por isso que a gente discorda com a direita. Não tem que ser tudo às frouxas. Não tem. Tem que ter o Estado que faça isso com a economia, que proteja a economia, que importe o necessário, que não venda, por exemplo, o barril de petróleo para o estrangeiro no valor de uma latinha de Coca-Cola. Cara, pelo amor de Deus, tá? Por isso que existe a regulamentação do Estado. Você deixa a economia frouxa, dá o que aconteceu em 1929, numa crise que foi praticamente mundial, que estourou a Bolsa de Nova York. Tá? É isso que dá. Tanto é que eu prego que o liberalismo não existe mais. O que existe é o neoliberalismo, e a direita ela não enaltece a indústria nacional. Tá? Ela quer deixar tudo às frouxas, tudo o mercado que se regulariza sozinho, tudo isso, né? Então a gente quer sim investir na indústria nacional, tanto é que a gente se espelha muito nacionalista em Getúlio Vargas, que fez o Brasil crescer economicamente de uma maneira quase milagrosa, tá? Ali porque estava na década de 30 e tinha acabado de ter a crise de 29, para você ter uma ideia, e como o cara conseguiu crescer a economia do Brasil. Isso o direitista não fala, nem o esquerdista, para falar a verdade, fala sobre isso. Então, o nacionalismo vê isso. Como, por exemplo, Eusébio de Queiroz, que eu estava conversando isso com meu amigo Antônio David, que ele conseguiu fazer com que a economia do Brasil crescesse, depois teve uma intervenção externa da Grã-Bretanha, né, para lucrar aqui no Brasil, porque o Brasil estava crescendo muito, porque ele aumentou a taxa de importação de produto externo. Eles teriam que pagar uma taxa de 30% de juros, né, aumentou para 30% de juros, para estar aqui no Brasil circulando, porque daria muito lucro para eles, mas ele também tinha que dar lucro para o Brasil, coisa que não acontece hoje em dia. Ainda falar que o Estado é inchado. Não, o Estado não é inchado, é inoperante. Essa aqui é a verdade do povo brasileiro. E ainda produtos que vinham lá de fora, isso aí na época das leis abolicionistas, tá? Que na verdade não foi nada altruísta, foi tudo por interesses internacionais de lucro. Produtos que tinham aqui dentro, que eles queriam importar para cá, de fora, tinha que pagar 60% de imposto. Não era 30% não, se tivesse produto aqui. E com isso a economia do Brasil cresceu bastante. Os países hegemônicos fazem esse tipo de coisa lá fora. Se você, de repente, pela justa meritocracia, que você nasceu numa favela e conseguir fazer a sua multinacional, né, coisa que acontece todo dia, coisa do dia a dia. Todo dia acontece isso. Né? O Estado não dá suporte. E tem que ter Estado mínimo que ele vai conseguir pela meritocracia. Mas enfim, né? Então se você tem o que a direita pensa, abrir um multinacional lá fora em países hegemônicos, Japão, Estados Unidos, etc., Inglaterra, França, né? Posso falar diversos países aqui, China, Rússia, você vai ver que você vai pagar uma taxa bem salgadinha para ter o seu produto lá circulando, tá bom? Você vai fazer com que a economia do país lá cresça também, você vai retirar o seu lucro e vai fazer isso. Aí você fala assim, e o que a direita acredita também é que temos diversas empresas aqui, livre concorrência, tem que ter isso, né? Mas não temos. Dá uma olhada nessa foto. Viu essa foto? Pequenas empresas aí que tem, se não me engano, 10 empresas que controlam redes de muitos produtos e estão aqui dentro. Aí, cadê a livre concorrência? Cadê empresas nacionais assim, né? Contribuindo para o país, fazendo uma parceria com o Estado. Não estou falando de corporativismo, não. Fazendo uma parceria com o Estado, dando mais emprego, como Getúlio Vargas fez. Como, por exemplo, o Eusébio de Queiroz fez, né? Aqui no Brasil. Então, a gente discorda, tá, com a direita disso. Essa falta de investimento na indústria nacional. Outro tópico, propriedade privada. A gente é a favor, assim como a direita também é a favor. Propriedade privada não é só casa, mas propriedade
de empresa e tudo mais. Acabei de falar sobre a indústria nacional, então a gente é a favor. Tá? A gente não é contra, então nisso temos em comum com a direita. Né? É um direito do cidadão, do trabalhador, ter a sua propriedade privada. Privatizações e Estado mínimo. Né? Nacionalistas são radicalmente contra o Estado mínimo. Tá? Soberania nacional. A direita não visa soberania nacional. Eles só se importam em adquirir modelos de países hegemônicos aqui para dentro, trazer culturas de fora, o liberalismo e etc. Isso não funciona, cara. A gente é contra isso, tá? E a gente quer a soberania nacional, coisa que a direita não fala sobre isso. Você não vê a direita falando sobre soberania nacional. Você vê, né, a direita falando em países terem autonomias aqui dentro, né? Como o senhor Jair Messias Bolsonaro, que é que Israel e Estados Unidos têm autonomia total aqui dentro, já fazendo alianças, né? Que na verdade só tá dando bola pro neoliberalismo, neocolonialismo, né? Essa que é a grande verdade. A direita não visa soberania nacional e é isso que a gente é contra. A falta de autoestima. O liberalismo traz a falta de autoestima do brasileiro. Simples assim. Pode ver, você sabe que é verdade. Tudo que é... Você vê diversas pessoas, pode fazer uma pesquisa você mesmo, tá? Vai na rua, pega um caderninho, vai no seu bairro, na sua rua. Fala assim, você prefere comprar algo, produto nacional ou importado? Se você fosse ganhar de presente, qual que você queria? Independente do produto. Importado. Importado, porque importado é melhor do que brasileiro. É isso que a mídia sempre joga, é isso que o marketing joga, é isso que a falta de investimento na indústria nacional joga. E não é porque nossos produtos são ruins não, porque a gente exporta muita coisa, cara. Muita coisa mesmo, tá? E a gente é enaltecido por muitas coisas lá fora. E aqui dentro não é nem reconhecido por isso. Né? Você vai falar até... Uma vez eu perguntei pro cara, viu, você prefere tomar um café brasileiro ou um café de outro país? É de outro país. Lá é outra coisa. Mas mal sabe que um dos maiores consumos do mundo de café vem da gente. Que lá fora eles usam da gente. Então, essa falta de autoestima é que o liberalismo traz e que a direita traz para o Brasil. Agora tocamos ponto, já começa a ficar mais para o lado social, né? Vamos lá, direitos humanos, autonomia policial matar e maioridade penal. Vou tentar ser rápido, tá? Por exemplo, coloca os direitos humanos aqui, ó, pum, no meio. A direita fala sobre a parte de bandido ter muito, até demais direitos, né? E o policial não ter tantos assim. Eu concordo, nós nacionalistas estamos concordando com isso. Porém, o que a direita quer não é pegar, deixar aqui no equilíbrio os direitos humanos e fazer uma reforma decente de um grande projeto nacional de educação e de justiça. Não, eles querem pegar e dar autonomia pro policial. O Jair Bolsonaro fala isso. Eu vou dar autonomia pro policial matar, como se ele conseguisse, né? Dar essa autonomia, como se o presidente fosse ilimitado, como se ele fosse absolutista, né? Sendo que tem que passar por um monte de processo pela lei para uma lei ser aprovada. Pô, se ele der autonomia total pro policial, o policial sempre tiver razão, cadê os direitos humanos? Aí falha nos direitos humanos. Ou seja, o policial pode jogar um pouquinho de droga em você, dar um tiro na tua cara e falar que você reagiu, que estava com droga, ele foi tentar tomar a sua droga, tentar fazer a parada toda e dar um tiro na cara. Eu já vi policial batendo inocente, cara. Eu já vi. Existe policial bom e policial ruim. Eu tenho amizade com 7 policiais. Amizade. Eu não tô falando assim, de conversar, de trocar ideia no WhatsApp. E eles me contam cada coisa que eu falo, porra, cara. Ou seja, nem todo policial é esse super-herói que você pensa que é, não, tá? Então, dar autonomia total para um policial, eu sou contra. Tem que ter um projeto por direitos humanos. Tem que ter um equilíbrio, tá? O policial tem que atirar? Tem que atirar, mas não em toda circunstância. Tem que ter um treinamento policial. Tem que ter leis que penalizam também o bandido. Tem que ter um equilíbrio da coisa. Maioridade penal. A direita não tem esse equilíbrio, tá? É tudo extremo. A esquerda quer um extremo e a direita quer outro extremo. O nacionalista quer o necessário, o ideal. A maioridade penal é o seguinte, nós somos a favor. O cara tem capacidade de cometer um crime hediondo, ele também tem capacidade de pagar por isso, tá? Não é incoerência igual o Jean Willis, que com 12 anos ele pode trocar de sexo, mas com 16 ele não sabe o que está fazendo, matando uma pessoa. Isso realmente estamos com a direita nessa parte. Outro fator, trabalhismo e meritocracia. A direita tem apoiado a reforma da Previdência e o reforma trabalhista, cara. Eu vejo o Bolsonaro lá, menos direito para os trabalhadores para ter mais emprego. Vamos contratar por hora. Cara, aí eu fui lá no Facebook e olho um anúncio. Contrata-se por hora pedagogo. Área educacional do Brasil, importantíssima para o desenvolvimento nacional.
R$ 5 a hora, contratado por hora. Cara, que é isso, meu irmão? Já tá mostrando como vai ser esse contrato, ó. R$ 5 por hora, quem precisa? Ah, você não quer? É muito baixo? O problema é seu, tem quem queira, vem aqui. Dá autonomia total. O patrão fazer o que quiser e pagar quanto quiser. Somos contra isso e a direita é a favor. Tá? Somos radicalmente contra a reforma do trabalhador. E outra, aposentar? Esquece. Reforma da Previdência e um monte de direitista lá apoiando a reforma da Previdência. Pelo amor de Deus, somos radicalmente contra isso, tá? Meritocracia? Caramba, cara, quer dizer que o favelado todo dia consegue abrir uma multinacional. Sabe? Sem apoio de Estado, sem incentivo, sem recurso, vai ter muita meritocracia, dando só autonomia para patrão. A esquerda coloca o proletariado acima de tudo também, e a direita coloca os empresários acima de tudo. Aonde não, o nacionalismo ele visa toda a classe social e sabe que cada um da sua classe social tem importância. O Ernesto falou uma vez num programa, o cara ligou lá fazendo pergunta para ele, eu sou apenas um mecânico, gostaria, ele falou, não, você não é apenas um mecânico, você é um mecânico. Você é uma peça fundamental para arrumar carro e tudo mais para o cidadão brasileiro. Ou seja, nós visamos cada classe social e cada um, não grupos. E o que é melhor e justo para o empresário e para o empregado, o proletariado, né? para o patrão e o empregado. Reforma agrária. Cara, você vai falar, não tem projeto direitista para reforma agrária, só a esquerda. E eu disse lá no vídeo, porque eu não sou de esquerda, que esse lance do reforma agrária se diverge entre as ideias um ou outro, mas eles estão lá querendo fazer a reforma agrária. E 80% dos nossos governantes são latifundiários. E não querem fazer a reforma agrária. Aí você vai perguntar para um direitista se ele tem projeto? Não tem. São até contra. Por quê? Ligam isso a MST. Cara, misericórdia, cara. Os direitistas não entendem nada de reforma agrária. Não tem projeto para isso, não tem peito, não tem culhões para falar de reforma agrária. Somos contra essa posição da direita. Outro quesito aqui também que envolve essa parada. Auditoria da dívida, reforma tributária e minérios. Vamos falar do minérios. Tanto a esquerda, com o Ciro Gomes que falou um pouco de minérios, eu vi que ele deixou muito a desejar, como o Jair Bolsonaro, que é pior ainda, cara. Não adianta ele pegar o nióbio na mão e falar, Inés falou sobre o nióbio, vamos vender muito mais caro para a China, mas de repente ele fala, Israel e Estados Unidos têm autonomia para fazer o que quiser aqui dentro, tem um grande aliado aqui no Hemisfério Sul. Não entende nada, cara. Nada. A direita não sabe nada sobre o nosso minério. E não é só nióbio que é minério não, tá bom? Não se fala só de nióbio. O manganês tem um valor muito importante. O quartzo. Enfim, eu poderia falar diversos nomes aqui. Vamos ver quem está falando da Auditoria Cidadã da Dívida, né? Quem está na frente? Maria Lúcia Fatorelli. Estou com eles nisso. Estou mais pro lado mesmo da esquerda sobre a Auditoria Cidadã da Dívida, cara. Tem que fazer auditoria, tem que fazer uma reforma tributária. E a direita não está se importando com isso, cara. Não estão se portando com isso. E o lance da idolatria política. O Bolsonaro fala qualquer coisa. Uma vez eu fiz uma enquete no Facebook falando, puxa, por que o Bolsonaro está voltando a favor disso? Por que está tomando essas medidas? Por que está fazendo isso, cara? Se algum direitista me explicar, assim, de modo que me convença, beleza, cara, eu vou voltar no Bolsonaro. Não teve um. Teve milhões de comentários me xingando do que nome, porque eu perguntei na educação sobre isso. Mas não teve um respondendo de forma satisfatória as medidas que Bolsonaro está tomando liberais. Bolsonaro não é nacionalista, a direita não é nacionalista. Pare com essa idolatria idiota de acreditar em tudo que o político fala de primeira instância, achando que ele está certo, que ele tem preparo, sem você pesquisar antes e ouvir o outro lado. Aí de repente tem o Trump. Trump é o deus da direita. Aí o Trump vai lá e não privatiza, protege lá a estatal dele para a estatal chinesa. Por que Trump fez isso? É liberal. Porque ele é mega bilionário, ele sabe, né, o que está fazendo. Então, né, mas esse caso é um caso, é exceção, tem que privatizar. Ah, vai se lascar, meu irmão. Bem, chegando agora num assunto meio chato aqui, mas é preciso, tá? O conservadorismo da direita, cara. Cara, é uma piada, cara. É uma piada. Pregam moral, mas essa direita pós-moderna não tem nada de moral, cara. Não tem nada de ética, moral. Ah, você vê foto de Minas aí, cara, com o lance do Bolsonaro. Bolsonaro, sou conservadora. Prega a submissão das mulheres entre os homens. Aí você vê essas mesmas meninas, essas mesmas garotadas, né, que seguem modas. Agora é moda ser politizado, com o avanço da internet. Isso é bom e ruim. Eu vou fazer um vídeo a respeito disso, as vantagens e desvantagens.
mas vive mandando nudes, traindo, fazendo um monte de merda. Teve um direitista que fez um vídeo ano passado a respeito disso, que foi lá e tava comendo uma prostituta lá, transando com ela, falando: fala Bolsonaro 2018, a cura pro feminismo, e batia na bunda dela e fazia umas paradas, ela dava... Cara, eu não vou falar promiscuidade aqui no canal não é isso que eu quero não. Mas cara, é isso que tá acontecendo. Aí o direitista falou que isso é pra queimar a imagem de Bolsonaro. Ele é sempre assim, brasileiro é uma merda nesse quesito, cara, a maioria. Joga a culpa nos outros pra tirar do cu do outro, sabe? A idolatria por políticos, cara. Eles têm idolatria por políticos, são idiotas. A direita brasileira é idólatra e idiota. Fora o neopentecostalismo. Se você falar do neopentecostalismo, que é o puro liberalismo dentro das igrejas, e tudo isso leva pró-Israel, que foi feito o Estado de Israel através de uma farsa, se você falar coisa do tipo, você é antissemita, você é radical, você é um merda. Então essa idolatria por outros países. Brasileiro que fez no peito aqui, assim, uma tatuagem enorme, metade era Israel e metade Estados Unidos. Das bandeiras se juntando. Eu falei, meu Deus do céu, cara, como esse cara é um idiota, meu Deus do céu. Como esse cara é um imbecil. E você vai falar, vai criticar Estados Unidos, pronto. Vem um monte de direitista lá, falando mal da Palestina, falando mal de muçulmano, falando mal de árabe, mas se falar mal de judeus, tá fudido, cara. É antissemita. E outra coisa que eu gostaria de falar era sobre o imperialismo norte-americano. Cara, mas isso aqui vai ficar para outro vídeo, já tá com 20 minutos, mais de 20 minutos o vídeo. Eu vou deixar para falar sobre o imperialismo americano, norte-americano em outro vídeo. Claro que eu sou contra qualquer tipo de imperialismo e tudo mais, mas o norte-americano é podre demais, cara. E eu precisava falar sobre ele, mas vou deixar para outro vídeo. E o último quesito que eu gostaria de falar é que tudo é comunismo. Se você falar Estado por direitista, aí ele vai ouvir, ou vai ler rapidinho, ele viu que você falou a palavra Estado. Se você falar algo, o Estado tem que fazer isso, comunista. Já joga o comunismo, você é um comunista disfarçado, tudo é disfarçado, tudo disfarce. Eles não têm argumento, você é isso disfarçado, você é aquilo disfarçado. E se Enéas estivesse vivo hoje, pregando o que ele sempre pregou, ele seria taxado de comunista. Foi chamado de fascista, nazista, um monte de coisa lá. Hoje ele seria chamado de esquerda, de comunista, de fascista também, aqui no Brasil. Fascista pela esquerda e comunista pela direita. É o que nacionalista sofre aí com isso, tá bom? Então tudo é comunismo. Enquanto para a esquerda tudo é fascismo, para a direita é tudo comunismo. Bem, já vou deixar bem claro aqui que eu não vou pegar 3 assuntos aqui, que seria a Revolução Cubana, a Revolução Sandinista e o MST. Que esses 3 elementos eu gostaria de fazer vídeo separadamente. Um só falando só da Revolução Sandinista, outro falando só da Revolução Cubana e outro falando só do MST, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido, tá bom? Para você entender esse lance de esquerda e tudo mais, o porquê do nacionalismo não ser exatamente de esquerda e também não é de direita, tá? Então, você tem que entender o que é esquerda, tá? O que é esquerda? Aí você vai associar com a esquerda pós-moderna. Lembre-se que eu vou falar aqui do contexto geral, envolvendo a esquerda clássica, a esquerda moderna e a pós-moderna. A clássica seria, por exemplo, aquela de Marx, que Marx escreveu e tudo mais, os escritos mesmo, tá? O científico. A moderna foi logo após a União Soviética, digamos assim. Seria uma recapitulada, uma revisada, lembrei o nome aqui. Uma revisada do que seria, uma revisão da esquerda clássica. E a pós-moderna seria uma revisão da esquerda moderna. Hoje a gente vive a pós-moderna, tá? Se você comparar a esquerda de 1950 com hoje, já não é a mesma coisa. Então imagine a moderna e a clássica. Mas eu vou abranger o nacionalismo nesse contexto geral, envolvendo todas as esquerdas, para ficar mais fácil para você entender. Claro que também você tem que entender um contexto, não só do que é a esquerda, mas contexto histórico do que é o nacionalismo. Que seria o quê? Nacionalismo, existe várias passagens históricas de movimentos nacionalistas, como o nazismo, o fascismo, o castilismo, o integralismo e por aí vai. Então, assim, o nacionalismo que eu estou pregando, assim, claro que tem uma influência de todos esses nacionalismos, tá? Porque todo movimento tem suas coisas boas e ruins, pós e contras, então não tem como me chamar de nazista, fascista, nada disso, porque são outros contextos históricos, tá? Mas eu sou um nacionalista sim, e o nacionalismo que eu prego seria aquele nacionalismo partido de Enéas Carneiro. É igual, é inspirado em Enéas Carneiro, tá? O nacionalismo que eu prego, é o nacionalismo que ele pregava. Em vários autores também nacionalistas, que eu farei um vídeo específico falando desses autores, como Plínio Salgado, Miguel Reale, Gustavo Barroso, Adriano Benayon, Bautista Vidal e por aí vai.
tá? Getúlio Vargas, por exemplo, foi um grande nacionalista, mas eu farei vídeos específicos falando sobre nomes nacionalistas, tá bom? Porque vai ser o maior prazer falar desses heróis, que na minha opinião são heróis do povo brasileiro, que deveriam ser vistos como heróis da nação brasileira. Bem, sobre soberania nacional com a esquerda. Eu não vejo a esquerda defendendo uma soberania nacional. Já o nacionalismo ele defende a soberania nacional, tá? A esquerda está mais preocupada com movimentos de certa parte de pessoas, digamos assim, de certos grupos de pessoas que se dizem desprivilegiados, e são realmente, tá? Não discordo disso, e de outros tipos sociais de pessoas. Esses são certos tipos sociais. O nacionalismo ele não é uma ideologia, por exemplo, ele não pega nenhum modelo lá de fora para trazer para cá, porque geograficamente, historicamente, culturalmente, isso não dá certo em outros países. Pode ver quando tentam implantar uma ideologia de fora que não dá certo por conta da cultura, do contexto histórico, do contexto atual que estamos vivendo. Então por isso que eu não sou de esquerda, não pego ideologias de lá de fora para trazer para cá, porque não dá certo. E o nacionalismo não está preocupado em abranger essa minoria ou maioria ou certos tipos de grupos sociais. Ele está a fim de abranger tudo, seja pobre, rico, classe média, seja o proletariado, o empresário. Para tudo tem um projeto de desenvolvimento para a soberania nacional, e cada um desses elementos são fundamentais para desenvolver a nação. Seja o catador de lixo na rua, que trabalha, né, na companhia de limpeza urbana, seja o mega empresário aí que está ganhando dinheiro pra caramba e que tem vários empregados, todos eles são peças fundamentais para uma sociedade, tá? Um precisa do outro. Então, no nacionalismo a gente abrange todo esse grupo social e vê o que é melhor para o país e como cada um pode contribuir para a sociedade. Não só certos tipos de pessoas, fazer a vontade de certos tipos de pessoas, mas tentar abranger todo mundo num contexto social, digamos assim. E é isso que eu divirjo um pouco com a esquerda. E temos que entender também que não é todo mundo de esquerda que é contra a propriedade privada, que tem que estar tudo na mão do governo. Muita coisa realmente tem o Estado tomar conta. Eu sou um estadista também. Mas é o seguinte, a propriedade privada é um direito básico, óbvio, do trabalhador, do ser humano, do cidadão brasileiro, tá bom? Então nacionalismo não é contra a propriedade privada, seja entre os meios de produção ou seja em casa mesmo, tá bom? Então muita gente da esquerda, não todos, são contra esse lance de produção. Tudo tem que estar na mão do Estado, tem que ser tudo público. Calma, eu também sou a favor da livre iniciativa, da livre concorrência, mas com um Estado regulador a sentido de em prol do povo, não contra ele, proteger a economia do país. Então, algumas coisas realmente eu concordo com a esquerda sobre o Estado, algumas coisas não. Coisas cabem ao Estado e coisas não cabem ao Estado, tá? Então, a gente visa, por exemplo, no nacionalismo, a propriedade privada de empresa, digamos assim, que ele tem apoio do Estado para se desenvolver, tá? Que seja a indústria nacional. Igual o Getúlio Vargas fez, por exemplo, tá? Então não tudo ficar na mão do Estado, tá? Os meios de produção e propriedade privada, tudo na mão do Estado. Não, a gente tem que ter certa liberdade, sim, de ter as nossas coisas e desenvolver, mas trazer isso como uma ajuda para a sociedade, tá? E para isso que o governo, o Estado estaria aí, para ajudar a administrar esses quesitos. Então, algumas coisas eu concordo e discordo com a esquerda, tá? Então, esse lance de propriedade privada, meio de produção, eu não concordo que tem que ficar sempre tudo na mão do Estado. Tem que ter a livre iniciativa, tem que ter sim o livre comércio, a livre concorrência com o Estado regulador. Não deixar tudo às frouxas igual os liberais fazem. Aí eu não concordo. Bem, chegamos num tópico agora, cara, que é o seguinte. Muitos nacionalistas são nacionalistas apenas na geopolítica, tá? No quesito protecionismo e etc. Mas eu sou nacionalista que não só na geopolítica, que é um quesito, para mim, um dos mais importantes do nacionalismo, mas eu também sou um nacionalista, digamos, um tanto conservador, tá? Eu viso, assim, um nacionalismo onde a gente resgata os valores da pátria,
onde a gente vê aquilo que foi produzido, feito no Brasil, criado pelos brasileiros, grandes nomes que são esquecidos, por exemplo, tá? A cultura, os valores do Brasil. E tipo assim, muito nacionalista pende só pro lado da geopolítica. Eu já pendo para um lado que eu gosto do integralismo, por exemplo, que é a moral, a ética que o integralismo traz. O integralismo ele não é católico, mas ele é inspirado nas doutrinas católicas. Não sou católico, não gosto do catolicismo, mas respeito, tá, os católicos, de passagem aqui, avisando já. Gosto muito do integralismo, por quesitos culturais. E a esquerda detesta o integralismo. E o que eles têm feito, mostrado, eles partem para um lado cultural do libertarianismo. Eles partem para um lado de social assim que não é legal, que eu não gosto. Eu particularmente não gosto, tá? A esquerda tem lá suas vantagens e tal, mas só que eles partem para um lado cultural que eu já não gosto. Eles partem para um lado muito assim pró-aborto, pró-liberação de droga, e eu já sou mais conservador a respeito disso. E eu não concordo com liberação de droga, nem aborto, nada disso. Aborto, eu gostaria de fazer um vídeo específico, porque não é em todas as circunstâncias que eu sou contra o aborto. Por exemplo, com aborto através do estupro, eu já sou a favor do aborto. Mas enfim, o aborto eu gostaria de falar nisso num outro tema, não é o tema de agora. Mas enfim, eu não sou não sou a favor de incentivar isso, casamento gay, adoção de filhos por gays. Então, eu divirjo com a esquerda nisso, tá? Eu já sou mais pro lado integralista da coisa. E aonde alguns nacionalistas divergem comigo também, porque eles são nacionalistas mais pro lado da geopolítica e não pro lado cultural. E a esquerda também não curte muito esse lado meu aí, esse lado nacionalista mais conservador. E aproveitando para falar sobre esse lado de social, o trabalhismo da esquerda eu acho importante, tá? Eu acho importante, sim. Eu divirjo em algumas partes, mas esse lance de eles lutarem contra a reforma trabalhista, eu estou com eles. A favor desse lance contra o Temer, eu estou com eles. A favor dos direitos do trabalhador, ele não perder os direitos constitucionais, estou com eles. A esquerda está certa nesse quesito, eles não estão errados, tá? E é isso, tá, galera? Em quesito trabalhista, eles estão certos em lutar contra essa reforma trabalhista, que é realmente de escravidão para o povo brasileiro. Nessa parte eu concordo com eles e estou com ele nessa parte. Um outro quesito abordado aqui é a reforma agrária. Bem, a reforma agrária eu gostaria de fazer um vídeo específico a respeito disso, mas a reforma agrária eu acho certo eles defenderem isso, tá? Tudo bem que o PT, por exemplo, iludiu muita gente falando que ia fazer reforma agrária e nunca fez. O México fez há 100 anos atrás e o Brasil nunca fez. É claro que 80% dos nossos governadores são latifundiários, então vai ser muito difícil fazer uma reforma agrária no Brasil, né? Enfim, a reforma agrária, você deve perguntar, mas você concorda com o modelo da esquerda de reforma agrária? Depende, porque a própria esquerda em si, ela diverge a respeito da reforma agrária. Quando se fala em reforma agrária na esquerda, há várias divergências. Todas querem fazer a reforma agrária, mas há várias divergências de como executar a reforma agrária, de como administrar, de como fazer, como implantar a reforma agrária. Então a reforma agrária tem que ser um vídeo específico falando num modelo a qual eu acho interessante ser. Tá? Pode ser que coincida com algumas coisas da esquerda e pode ser que não. Mas a reforma agrária eu estou com a esquerda. Tem que fazer uma reforma agrária urgente. E outra coisa, vocês não estão ligados o que se passa dentro dos latifúndios. Vocês não estão ligados por que é tão difícil fazer a reforma agrária no Brasil. Vocês não estão ligados da máfia que é a parada. Tá? Então isso aí é para um outro vídeo de reforma agrária. Mas nesse lado eu estou com a esquerda. Tem que fazer uma reforma agrária sim, urgente. O próximo quesito é a preocupação com a dívida e os minérios. Bem, quem eu mais vejo, o candidato que eu vejo mais preocupado, que junto com a Maria Lúcia Fatorelli, está interessado na auditoria da dívida, é o Ciro Gomes. Ele é o que está mais interessado nisso, é o que tem mais preparo e mais coerência para isso. Não estou dizendo que eu vou votar nele aqui, não estou fazendo campanha para ele. Eu estou dizendo a verdade. É o único candidato que eu vejo indo atrás disso e falando abertamente. E com preparo e com razão a respeito do que ele fala. Tá? Então, assim, a esquerda, o Ciro Gomes, eu vejo ele como um nacionalista com o pé na esquerda, tá? Ele é um pouco centro-esquerda, mas com o pé também no nacionalismo. E por isso que eu acho legal muita coisa que ele fala. Não concordo 100% com ele, e a respeito dos minérios eu vejo que ele deixa a desejar. Mas ainda assim ele é mais coerente que o Bolsonaro.
Bolsonaro não sabe absolutamente nada sobre os minérios, mas só que como esse vídeo não é da direita, eu vou deixar para falar em outro vídeo sobre o Bolsonaro. Como é a esquerda, eu prefiro falar sobre o Ciro Gomes um pouquinho a respeito disso. E realmente tem a auditoria cidadã da dívida com a Fatorelli, e o Ciro também está fazendo uma campanha, digamos assim, em falar a respeito dessa auditoria da dívida, que é essencial para o Brasil, já devia ter feito, e se a gente for analisar, eu não duvido nada que quem está devendo para a gente são os de fora, porque o tanto de juro que a gente pagou é absurdo, e se continuar assim a gente nunca vai terminar de pagar juros da dívida. A Vale do Rio Doce foi privatizada por uma fração de 3,33 bilhões de dólares, que só deu para pagar 2 meses da dívida, juros da dívida. Ou seja, não adiantou para nada uma privatização. Eu sou radicalmente contra privatizações, tá? Deixando bem claro aqui já o meu posicionamento com privatizações. E a esquerda também é contra privatizações. Então com a esquerda eu tô nessa, tá? Sobre privatizações, tá bom? Mais um tópico aqui, vamos lá? Então, o que falta para a esquerda é o interesse pelos minérios, de como administrar, de como fazer ganhar dinheiro e exportar só o necessário e saber administrar os minérios para o país. Então, com a esquerda é muito fraca nisso, assim como a direita, tá bom? E eles, pelo menos, estão indo atrás da auditoria da dívida, coisa que a direita não estão fazendo. Então, com a esquerda, eu dou mais razão para a esquerda nessa parte da auditoria da dívida pública. O último quesito, cara, é que a esquerda ela demonizou muito o nacionalismo. Qualquer coisa que você fala, que você mostra um pouco de autoridade, um pouco de ordem, um pouco de querer mudar a parada, você já é taxado de fascista. Isso é ridículo. A esquerda, simplesmente, o universo semântico da esquerda é muito limitado e é burro, querendo ou não. Tá? O universo semântico da esquerda é muito limitado. Chamar um nacionalista de fascista simplesmente pelo fato de ele querer ordem e tudo mais, algumas coisas até concordo, dependendo do universo semântico do que é a esquerda, do que os esquerdistas defendem o que é o fascismo, então eu também sou fascista. Tá? Então depende muito do universo semântico. Então o fascismo acabou sendo algo pejorativo, sendo que tem lá as suas vantagens também, tá? Tem muita coisa que eu me simpatizo com o fascismo, e tem coisas que não. Saiba, é só você saber ser um pouquinho imparcial e saber estudar o fascismo, tá? Então é o seguinte, galera, então essa deturpação sobre o nazismo, fascismo, a esquerda fica, tudo é fascismo, eu sou contra também, e não acho legal esse posicionamento deles, tá? E sobre a direita, né, que não é o caso desse vídeo, falam que o nazismo é de esquerda por conta que tá lá nacionalismo lá. Então, cara... Então, pelo amor de Deus, cara, a esquerda ela deturpa muito o que é o nacionalismo e ela também ajuda a deixar pejorativo essa parte nacionalista, sendo que há muita coisa nacionalista que é interessante para a esquerda e a esquerda realmente não consegue enxergar isso. Assim como é interessante para a direita também não consegue enxergar isso. Por isso que o nacionalismo é jogado para um lado e para o outro e sempre é definido como nacionalismo é de esquerda, nacionalismo é de direita, e sabe, nunca fica aí como algo que não é ideologia. Que realmente não é, tá bom? Para quem não conhece o nacionalismo e não sabe se é de direita, se é de esquerda, o que é o nacionalismo, eu peço que você recomende esse vídeo para essa pessoa, tá? E é isso. Mas valeu aí, obrigado por ter assistido e espero ter ajudado de alguma forma de conscientização que nacionalismo não é nem de esquerda nem de direita. Valeu, abraço, até o próximo vídeo.